Olá, senhoras e senhores, bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Minerva, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco o Sr. Fernando Galete de Queiroz, diretor-presidente, e o Sr. Edson Ticle, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Além disso, informamos que a apresentação está disponível para download no endereço ri.minervafoods.com na seção de apresentações. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas por áudio, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativá-lo para fazer perguntas. Para realizar perguntas por escrito, digite sua pergunta no campo Q&A. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência são relativas às perspectivas de negócios da Minerva, metas operacionais e financeiras que constituem-se em projeções da diretoria da companhia e que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024, passo a palavra para o Sr. Fernando Queiroz, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência dos resultados da Minerva Foods para o primeiro TRI de 24. A Minerva inicia 2024 ratificando a consistência e disciplina de sua estratégia de negócios, entregando um sólido conjunto de resultados. A diversidade geográfica da Minerva Foods demonstrou mais uma vez um pilar importante na execução operacional e comercial da companhia, mitigando os riscos e ampliando a capacidade de arbitragem, um componente mais uma vez fundamental para a performance alcançada, fortalecendo a estratégia corporativa e a liderança da Minerva Foods na América do Sul. No primeiro TRI de 24, a nossa receita bruta totalizou 7,7 bilhões de reais, com o EBITDA alcançando 629 milhões de reais. No acumulado dos últimos 12 meses, alcançamos cerca de 30 bilhões em receita bruta, com o EBITDA ajustado totalizando 2,7 bilhões de reais. A geração de caixa livre, uma prioridade para a companhia, segue novamente como destaque e alcançou 367 milhões de reais no trimestre, acumulando 1,3 bi nos últimos 12 meses de 24. A gestão de caixa segue contribuindo com o equilíbrio da nossa estrutura de capital, que encerrou o trimestre com uma alavancagem líquida ajustada estável no patamar de 2,8 vezes dívida líquida versus EBITDA. Assim como no trimestre anterior, gostaria de comentar acerca do processo de aquisição dos ativos selecionados da Marfrig na América do Sul. Como todos sabem, em agosto de 23, a Minerva Foods anunciou a aquisição de 16 unidades industriais na América do Sul, localizadas no Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, a qual permanecem sob análise dos órgãos antitrust em cada região. O foco da nossa administração segue na conclusão do processo junto aos órgãos concorrenciais, no menor prazo possível, para que então consigamos avançar com a integração dos novos ativos junto ao parque operacional da Minerva Foods. Então, logo o processo de aprovação regulatória avance, a companhia naturalmente atualizará o mercado. Como praxe, em nossas teleconferências, antes de passarmos para os destaques do trimestre, gostaria de compartilhar com vocês um pouco da nossa visão quanto às perspectivas do mercado global de proteína animal. O horizonte do mercado de carne bovina segue bastante promissor. O desequilíbrio entre oferta e demanda global permanece como um dos grandes vetores da nossa indústria. Em um dos seus piores ciclos pecuários dos Estados Unidos, se destacam como importante mercado importador, devido à forte restrição de oferta que o país vive, e que ainda deve perdurar pelos próximos 2 ou 3 anos.
Por outro lado, a América do Sul segue com uma perspectiva positiva e se beneficiando com a conjuntura atual do seu ciclo bovino, com números de abate brasileiro alcançando recordes nos primeiros meses do ano. A disponibilidade de animais segue firme e promissora, um cenário bastante atrativo nos próximos períodos. Além do Brasil, Paraguai e Uruguai também ganham destaques com um momento favorável na recomposição do seu rebanho. Nesse contexto, gostaria de dar destaque para a capacidade de arbitragem da Minerva Foods, sempre em constante busca das melhores oportunidades comerciais em nossas origens operacionais, sempre com agilidade, foco, disciplina e consistência. Em consonância com essa estratégia, obtivemos duas importantes habilitações do mercado chinês. A Minerva também passou a ter acesso ao mercado chinês por meio de suas duas plantas na Colômbia, adicionando 1.550 cabeças dia de capacidade. Além desse passo, considerável para o mercado colombiano, nós também conseguimos a habilitação de mais duas plantas aqui no Brasil, Janaúba e Araguaína. Considerando todo o parque industrial da Minerva, nós totalizamos uma capacidade de abate de 14,6 mil cabeças dias de exposição ao mercado chinês. Novamente, eu volto a salientar a importância de nossa estratégia de diversificação geográfica e arbitragem de mercados, que cada vez mais nos possibilita ampliar nosso acesso a mercados, e assim nos ajudando na mitigação de risco. Além do nosso otimismo com o mercado internacional de carne bovina, nós seguimos confiantes também com as perspectivas do mercado doméstico, em particular do Brasil. A recuperação do nível de renda e emprego aliado à expectativa de um cenário econômico mais favorável, juntamente com a manutenção de um ciclo pecuário positivo, amparam o momento de retomada do mercado interno brasileiro. Vamos agora voltar a falar da nossa performance no primeiro TRI de 24, passando para o slide 2. Começando pela receita bruta, que totalizou 7,7 bilhões de reais no primeiro TRI de 24 e 29,5 bilhões no acumulado do ano. As exportações cresceram 58% da receita bruta consolidada no trimestre e 64% no acumulado do ano, seguindo como um dos principais vetores operacionais da companhia, evidenciando mais uma vez a expertise comercial da Minerva Foods no atendimento ao mercado internacional. Como disse anteriormente, vale ressaltar a recuperação do mercado doméstico, ampliando as oportunidades comerciais da companhia. Falando agora sobre a nossa rentabilidade operacional, o EBITDA do primeiro trimestre alcançou 629 milhões de reais, um crescimento de 18% ante ao ano anterior, com a margem EBITDA se expandindo e alcançando 8,8%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o EBITDA ajustado da Minerva Foods foi de 2,7 bilhões de reais, com uma margem de 9,6%. Quero aqui ressaltar a nossa geração de caixa livre, que totalizou expressivos 367 milhões de reais no primeiro TRI de 2024, acumulando cerca de 1,3 bilhões nos últimos 12 meses, perfazendo um Free Cash Flow Yield anualizado de 35%. Este resultado reflete a excelência operacional, comercial e financeira da companhia, onde a geração de caixa é uma das principais diretrizes dessa administração. Por fim, falando da nossa estrutura de capital, encerramos o primeiro trimestre do ano com a alavancagem líquida ajustada estável em 2,8 vezes dívida líquida EBITDA e uma liquidez confortável com uma sólida posição de caixa de 15,8 bilhões de reais. Vamos passar agora para o slide 3 e detalhar outros destaques no primeiro trimestre. Como venho comentando nas últimas teleconferências, o desequilíbrio entre oferta e demanda segue nos proporcionando novos acessos a importantes mercados. Em março, tivemos 4 importantes habilitações com destino à China. Na Colômbia, foram habilitadas nossas 2 plantas, totalizando uma capacidade diária de 1.500 cabeças dia. No Brasil, tivemos a habilitação de 2 plantas de nosso parque industrial, que acabou por consolidar nossa exposição para 14,6 mil cabeças por dia de capacidade ao mercado chinês, ampliando as oportunidades comerciais da companhia naquele mercado. Falando rapidamente sobre a nossa estrutura de capital, nós emitimos em março a 14ª debênture, que totaliza 2 bilhões de reais, e ao final do trimestre acessamos o mercado com a emissão de 500 milhões em notas comerciais, sempre com o objetivo de aperfeiçoar nossa estrutura de capital. O Edson, mais para frente, irá fornecer um pouco mais de detalhes dessas operações. Na pauta de sustentabilidade, um dos principais valores corporativos da Minerva, alcançamos 100% de monitoramento dos fornecedores diretos na Argentina, 6 anos antes do cronograma previsto.
Já no Uruguai, seguimos avançando e já monitoramos mais de 90% das fazendas fornecedoras diretas no país. Ainda no primeiro TRI de 24, a nossa subsidiária MyCarbon estabeleceu uma parceria com a multinacional Yara, líder mundial de nutrição vegetal, no desenvolvimento de ações para a recuperação e aumento de produtividade das pastagens em fazendas participantes do programa Renove. Além disso, seguimos colaborando ativamente junto ao projeto Pecuária do Futuro, com foco na recuperação de pastagens, buscando assim um modelo produtivo mais eficiente e sustentável na pecuária brasileira. No campo institucional, tivemos reconhecimento da operação global da Minerva Foods com a certificação Great Place to Work. Além disso, fomos ranqueados entre as 10 empresas brasileiras com as maiores pontuações no ranking anual da Forest 500, mais um importante reconhecimento das iniciativas de sustentabilidade da Minerva Foods. Passando agora para o slide 4, para falar um pouco sobre o mercado de exportação da Minerva no primeiro TRI de 24. Nesse primeiro trimestre, seguimos na liderança na exportação de carne bovina a partir da América do Sul, com aproximadamente 20% de market share do continente, mais uma vez reforçando as vantagens competitivas da nossa estratégia de diversificação geográfica. No quadrante superior do slide, temos o breakdown da receita bruta por destino no primeiro TRI de 24. A região das Américas foi o principal vetor da receita bruta, com um total de 38%, com destaque para o Brasil com 21% e Chile com 8%. Logo em seguida, temos o continente asiático, com 21% do total da receita bruta, sendo a China responsável por 14%. Ao contrário dos períodos anteriores, o primeiro TRI de 2024 foi caracterizado por uma redução da exposição ao mercado chinês, em grande parte devido a preços menos competitivos. No entanto, é importante destacar a agilidade operacional e comercial da Minerva Foods, que por meio de sua capacidade de arbitragem de mercado, consegue acessar praticamente 100% dos mercados internacionais. Isso nos proporciona a habilidade de redirecionar a oferta de nossas origens para mercados atrativos. No canto inferior direito do slide, temos o maior detalhamento quanto ao desempenho das nossas exportações, tanto para as operações de bovinos aqui na América do Sul, quanto para nossas operações de cordeiro na Austrália. Começando pelos dois gráficos da esquerda. Portanto, pelas nossas operações de bovinos, a Ásia segue como destaque no trimestre, totalizando 31% da receita das exportações, seguindo pelo NAFTA com 18%, Américas com 16% e Comunidade dos Estados Independentes com 14%. Nos últimos 12 meses, a Ásia também se manteve como destaque, com 37% das nossas receitas, seguidas por América com 19%, Comunidade dos Estados Independentes com 13%, NAFTA com 12% e Oriente Médio com 9%. Vale ressaltar aqui o aumento da participação do NAFTA em nossa receita, crescimento que evidencia a nossa visão de que a escassez de animais nos Estados Unidos acaba por beneficiar diretamente os produtores da América do Sul. Atualmente, o reflexo da nossa diversificação geográfica, a Minerva Foods acessa o mercado dos Estados Unidos por meio das suas operações no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Além dos Estados Unidos, outro destaque da região é o mercado do México, cuja exposição à produção americana deve proporcionar oportunidades cada vez maiores aos exportadores da nossa região. Nos gráficos da direita, apresentamos as operações da Austrália, o qual o principal destino é o NAFTA, com 45% de share, seguido pela Ásia com 23% e pelo Oriente Médio, com 14% das exportações do país no TRI. Europa e Oceania vêm na sequência com 8% cada. No acumulado dos 12 meses, NAFTA também seguiu como principal destino com 38% de share. A Ásia ficou com 24%, seguido por Oriente Médio com 19%, Europa com 8% e Oceania também com 8%. Antes de passar a palavra para o Edson, gostaria de reforçar novamente o nosso otimismo com o mercado global de proteína animal. As recentes habilitações nos dão sinais de que temos grandes oportunidades pela frente. O desequilíbrio entre oferta e demanda continua a proporcionar uma boa conjuntura de oportunidades no mercado global, muito em decorrência do ciclo pecuário positivo no Brasil e negativo nos Estados Unidos. E, novamente, volto a destacar a nossa capacidade de arbitragem no mercado internacional, mitigando o risco, maximizando a eficiência operacional e agregando valor às nossas operações. Além disso, temos um movimento de recuperação cada vez mais consistente no mercado doméstico, que naturalmente ampliará o leque de oportunidades comerciais da Minerva Foods ao longo dos próximos períodos. Seguimos com estratégia e foco em nosso modelo de negócio, sempre atento em nossa gestão de risco, explorando soluções mais eficientes, investindo em inovação
para alcançarmos soluções operacionais, comerciais e logísticas cada vez mais eficientes. Agora eu passo a palavra para o Edson, que falará mais sobre a nossa performance financeira e operacional. Obrigado, Fernando. Vamos agora para o slide 5. Vamos começar falando sobre performance operacional e receita bruta da Minerva, tanto para o trimestre quanto para o acumulado dos últimos 12 meses. Em linha com o nosso foco nas exportações, o mercado externo representou 60% da receita bruta no trimestre e 65% nos últimos 12 meses encerrados no primeiro TRI de 24. Quando a gente olha o breakdown por região, a gente vê que as exportações nas operações do Brasil alcançaram 52% no TRI e 62% nos últimos 12 meses. Já nas operações Latam ex-Brasil, as exportações representaram 69% da receita bruta tanto para o trimestre quanto para o LTM. Com a operação de cordeiros na Austrália não foi diferente, as exportações também alcançaram 69% da receita bruta no final do primeiro TRI de 24 e 67% para os últimos 12 meses. Aqui, tal qual foi citado pelo Fernando, vale destacar o desempenho muito positivo do mercado doméstico brasileiro, que tem se apresentado como uma alternativa comercial bastante atrativa, tanto em volume como em preço. E até por isso tem expandido o seu share na nossa carteira de vendas. Agora, do lado direito do slide, a gente tem a abertura da receita por origem. O Brasil segue como destaque, representando 51% da receita bruta no trimestre e 49% no LTM. Seguido por Argentina, que foi a segunda principal origem no TRI, com 13%, e 9% nos últimos 12 meses. Já o Paraguai contribuiu com 12% da receita no TRI e 15% no acumulado dos últimos 12 meses, enquanto o Uruguai obteve 10% e 12% da receita no TRI e no LTM, respectivamente. A Austrália representou 7% da nossa receita, tanto no TRI quanto no acumulado, últimos 12 meses. A Colômbia ficou com 4% de participação no breakdown, também tanto no primeiro TRI 24 quanto no LTM. E por fim, a gente vê a rúbrica Outros, que faz referência à antiga divisão de trading, contribuiu com 3% da nossa receita no TRI e 4% nos últimos 12 meses. Vamos agora para o próximo slide, slide 6, para falar sobre receita líquida e EBITDA. A receita líquida alcançou 7,2 bi no primeiro TRI de 24, crescimento de 13% na comparação anual e 17% na comparação trimestral. Acumulado dos últimos 12 meses, a receita totalizou 27,7 bi. Falando agora de rentabilidade, o EBITDA do trimestre foi de R$ 629 milhões, um crescimento de 18% quando comparado ao mesmo TRI de 23 e 4% na comparação trimestral, perfazendo uma margem de 8,8%. No LTM, o nosso EBITDA totalizou 2,7 bi, com uma margem de EBITDA de 9,6. Nesse slide, vale chamar a atenção para a regularidade, para a consistência das nossas margens, a baixa volatilidade ao longo dos últimos períodos. Isso mostra não apenas o nosso compromisso e a nossa disciplina na gestão de riscos, mas também como tem sido assertiva a nossa estratégia de diversificação geográfica, que tem nos possibilitado arbitrar entre os principais mercados de proteína bovina, sempre objetivando maximizar nossas margens. Vamos passar para o slide 7 para falar de alavancagem financeira. O nosso indicador de alavancagem líquida, medido pelo indicador de dívida líquida EBITDA nos últimos 12 meses e ajustado pelo EBITDA pro forma de BPU, da ordem de 29 milhões, que é relativo a 5 meses anteriores à incorporação em nossas DFs, esse indicador encerrou o primeiro TRI de 24 estável em 2,8 vezes. Vale ressaltar que esse indicador, assim como nos trimestres passados, não considera o down payment de 1,5 bi referente à adquisição dos ativos da Marfrig na América do Sul, visto que a aquisição não foi finalizada ainda e, portanto, não apresenta nenhuma contribuição de EBITDA para a companhia. Vamos agora para o próximo slide falar do resultado líquido e fluxo de caixa operacional. No trimestre, nesse primeiro TRI de 24, o resultado líquido foi negativo em 186 milhões. Cabe ressaltar que o resultado líquido do período foi impactado pelo efeito não caixa da variação cambial, e se a gente excluir o tal efeito, o lucro líquido no trimestre teria alcançado cerca de 80 milhões de reais. No acumulado dos últimos 12 meses, o resultado líquido totaliza 95 milhões, e se a gente considerar esse ajuste neste último trimestre, 175 milhões. Passando agora para o lado direito do slide, a gente pode ver o fluxo de caixa operacional no trimestre, que foi positivo em 1,4 bi. No acumulado dos últimos 12 meses, o fluxo de caixa operacional totalizou 4,1 bi. Aqui também vale ressaltar a excelência da execução operacional e comercial, a despeito dos movimentos de mercado. A Minerva tem conseguido constantemente ter uma geração de caixa operacional
bastante consistente e em patamares bastante superiores quando a gente compara com a despesa financeira ou mesmo com a conta de juros passivos da companhia. Vamos passar agora para o slide 9 para falar da geração de caixa livre. Fazendo o build-up do fluxo de caixa nesse trimestre, a gente parte de um EBITDA de 629 milhões, um CAPEX de 175 milhões, concentrado em investimentos de manutenção, cerca de 135 milhões de manutenção e aproximadamente 40 milhões em gastos com expansão orgânica das operações. Depois a gente tem uma linha de capital de giro que liberou 318 milhões no trimestre, em especial nas rúbricas de fornecedores. Depois a gente tem um resultado financeiro base caixa, que foi de 404 milhões de reais negativos no trimestre. Somando tudo, a gente chega a uma geração de caixa recorrente positiva de aproximadamente 367 milhões de reais no primeiro tri. De novo, ressaltar a disciplina e a consistência na gestão de riscos, na execução da nossa estratégia, que sempre busca manter o equilíbrio financeiro da companhia. Quando a gente olha no acumulado dos 12 meses, o fluxo de caixa livre foi positivo em 1,3 bi, já contemplando todos os impactos de aquisição de ALC e de BPU no período. Se a gente fizer o build-up, a gente parte de um EBITDA de 2,7, um CAPEX de 756 milhões, variação de capital de giro positiva, liberando 1,3 bi nos últimos 12 meses para a operação, e o resultado financeiro base caixa, que foi negativo em cerca de 1,7 bi. Vale destacar que esse aumento do resultado financeiro é reflexo das novas emissões de dívidas que a gente fez recentemente, preparando o caixa e a estrutura de capital da companhia para fazer frente ao pagamento da aquisição. Quando a gente soma todas essas variáveis, a gente chega a um fluxo de caixa livre recorrente de 1,5 bi para os últimos 12 meses encerrados no primeiro tri de 24. Colocando os pagamentos das aquisições de ALC e de BPU dos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre totaliza 1,3 bi, o que dá um free cash flow yield anualizado de cerca de 35%. Então, se a gente pegar o market cap da companhia e o quanto a gente tem gerado de free cash flow de forma consistente, a gente deve estar entre os maiores free cash flow yield da Bolsa hoje. Novamente, eu queria destacar a estratégia financeira e operacional da Minerva, que com o esforço do time, dedicação, foco, consistência, a gente segue entregando um sólido patamar de geração de caixa. Vamos agora para o slide 10 para falar do bridge da dívida líquida. Então, no final do trimestre anterior, a dívida líquida totalizava 7,4 bi. Fazendo o bridge, a gente tem o fluxo de caixa livre positivo de 367 milhões, que impacta reduzindo a dívida. A gente tem a variação cambial negativa de 309 milhões, que impacta aumentando a dívida. E a gente tem mais 174 milhões de derivativos não caixa, que tem a ver com derivativos tanto de FX quanto de inflação. Algumas emissões que a gente fez pós-fixada, a gente contratou um derivativo para mudar o indexador e não ficar exposto à variação da inflação. Neste trimestre, isso gerou um efeito negativo, aumentando a dívida em 174 milhões. Quando a gente somar todas essas variáveis e montar o bridge, a gente chega numa dívida líquida estável, ao redor de 7,4, 7,5 bi. Vamos passar agora para o próximo slide, para comentar um pouco mais sobre a estrutura de capital. Como eu falei antes, a alavancagem líquida mensurada pela relação dívida líquida EBITDA ajustado ficou em 2,8 vezes no final do trimestre. A gente continua seguindo uma política bastante conservadora de caixa. No final do primeiro tri, esse caixa estava em aproximadamente 16 bilhões de reais, a dívida com duration de aproximadamente 4,6 anos, cerca de 84% do nosso endividamento está no longo prazo, como vocês podem ver nesse fluxo de amortização no slide, na parte inferior do slide. Falando de perfil da dívida, cerca de 63% da dívida está exposta à variação cambial. E aí vale lembrar de novo que a gente tem uma política de hedge, que é seguida à risca e que determina que a companhia tem que manter no mínimo 40% da exposição de longo prazo protegida. Hoje a gente está com alguma coisa perto de 50%, 52% de proteção. Eu queria relembrar também as nossas mais recentes operações de liability management. A gente emitiu uma debênture como lastro de um CRA na ordem de 2 bilhões de reais em 3 séries, todas elas indexadas ao CDI, e também acabamos de fazer uma emissão de uma nota comercial no valor de 500 milhões de reais. Todas essas transações foram realizadas em momentos oportunos do mercado de crédito,
sempre com o intuito de manter uma estrutura de capital sólida, saudável, contribuir com um nível elevado de liquidez para a companhia, mas principalmente tentar trazer o custo da dívida para baixo, deixar essa estrutura de capital menos onerosa possível. Para finalizar, eu quero reforçar o comentário do Fernando acerca do processo de aquisição dos novos ativos. A gente está totalmente focado na conclusão das próximas etapas, aguardando a aprovação das autoridades regulatórias, mas internamente nos preparando para iniciar o processo de integração assim que possível. Então, logo o processo seja atualizado, ou a gente tenha alguma informação adicional, a companhia vai ser tempestiva em atualizar o mercado. Agora eu devolvo a palavra para o operador para a gente iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas por áudio, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativá-lo para fazer perguntas. Caso deseje enviar perguntas por escrito, envie-as através do mesmo botão Q&A. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Leonardo Alencar, da XP. Por favor, seu Leonardo, seu microfone já está liberado. Bom dia, Fernando. Bom dia, Edson. Eu queria talvez tentar entender um pouquinho algumas dinâmicas de mercado. A gente teve essa surpresa positiva que foi o abate no começo do ano, volume realmente surpreendendo, pensando mais em Brasil aqui. E lembrando como é que foi a dinâmica de preços também ali no segundo semestre do ano passado. Com esse volume de disponibilidade de gado, até o preço do boi não reagiu tanto ao volume quanto esperado, mas apesar do aumento do volume, o mercado interno performando muito bem. O primeiro ponto que eu queria saber é na parte de originação, se existe algum mudança de estratégia pensada para 2024, se até as estratégias de de termos, se isso muda frente a esse volume de gado mais confortável, vamos dizer, inclusive tanto acho que pela dinâmica já de capital de giro que foi favorecido por esse cenário, então se pudesse comentar um pouco para essa ótica de originação. O segundo ponto, acho que até foi comentado, você comentou, Fernando, a respeito de Estados Unidos, né, a questão do ciclo lá, e até a gente observa que preços de alguns produtos de importação seguem elevados, mas ao mesmo tempo a gente olha que o volume de exportação no começo do ano veio muito forte, a nossa expectativa é que isso se sustentasse acima de 2023 e veio para baixo de 2023. Então, eu entendo a questão de cota, tarifa extra-cota, mas queria entender um pouco do que você acha que pode ser a dinâmica de exportação para os Estados Unidos ao longo do restante do ano já sem cota e como é que estão os outros mercados brigando por esses produtos, até outros países, para poder entender realmente o que é potencial de exportação para os Estados Unidos. Esses dois principais pontos. Eu agradeço. Bom dia, Léo. Bom, em relação, eu vou responder a primeira, depois o Fernando fala a segunda. Cara, a estratégia de originação não muda. O que a gente está vendo é com o preço dos grãos favoráveis, a gente deve ter uma boa disponibilidade de animais vindo de confinamento também na entre-safra. E você sabe muito bem, para a gente garantir esse fornecimento de gado de confinamento, a gente tem que usar as ferramentas financeiras e de garantia de físico que a gente usa há muito tempo. Então, contrato a termo, garantir preço mínimo, fazer as travas para os nossos pecuaristas. A gente tem sido bastante ativo nisso. Isso deve ajudar bastante, tanto na garantia do fornecimento do gado físico, quanto na nossa estratégia de trava de preço. Só reforço o que o Edinho falou, Léo, que nós estamos usando os mesmos instrumentos em outros países da América do Sul. Então, é parte da nossa estratégia estar trabalhando com cada vez mais uma segurança maior de fornecimento e, obviamente, as dinâmicas de preço elas são discutidas aqui nos fóruns devidos das posições que nós tomamos. Na parte do mercado internacional, o grande destaque é o que a gente colocou dentro da apresentação, é o quanto os Estados Unidos se torna cada vez mais dependente de importação, mas não é a questão só dos Estados Unidos. A dinâmica, cada vez mais a gente tem um mercado interligado, um mercado integrado. Então, mercados que estão, que estão sendo deixados de lado pelos Estados Unidos para concentrar no mercado interno, eles começam a ganhar volume.
olha um destaque nosso, o quanto que nós substituímos China por outros destinos, tá? Mesmo nós devemos ser a maior, a empresa que menos dependência de China adquiriu nesses últimos tempos. Então, a gente está diversificando, nós temos essa plataforma internacional que permite que a gente se reaja com agilidade para as novas tendências. Mas os Estados Unidos, com o menor rebanho desde 1952, e segue numa dinâmica de redução de fêmeas. O abate de vaca continua bastante forte, mostra uma tendência positiva. E aí eu somo a isso, Léo, o abate da China, que foi muito grande, a China é o terceiro maior produtor de carne bovina do mundo. Mas a China também está numa dinâmica muito forte de redução de fêmeas. E é isso que tem criado também um desbalanço no mercado chinês. A gente acredita que ela não passa desse ano. Tá, dois follow-ups rápidos, assim. Um, até se vocês pudessem comentar o que é nível de ociosidade das fábricas, médio das fábricas de vocês esse trimestre, até para poder entender. Realmente, assim, esse volume de abate aumentando, a dúvida é quanto que foi possível de capturar desse momento. E outra, até em relação aos Estados Unidos, Fernando, o Paraguai, onde ele está se encaixando, já está fazendo embarque para os Estados Unidos, até o que é potencial de volume do Paraguai, né? E se pensando em Estados Unidos, em que momento que vocês conseguiriam começar a fazer estoque para os Estados Unidos? Se isso seria só segundo semestre, só somente quarto trimestre? Que momento que isso poderia começar a acontecer? Léo, a gente está com 25% médio de ociosidade, com algumas origens, como o Brasil, que você viu o abate, com uma utilização muito maior e menos, que é a política de arbitragem que a Minerva tem. Em relação ao Paraguai e aos Estados Unidos, sim, estão seguindo os embarques. O Paraguai divide a cota com outros países, tá? Mas mesmo assim, alguns nichos especiais a gente está fazendo do Paraguai fora de cota. Não, tá ótimo. Obrigado pelas informações. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Por favor, Sr. Gustavo, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Tem dois pontos que eu queria explorar com vocês. O primeiro relacionado à China. O Fernando mencionou já dos preços mais fracos e um pouco do desbalanço por conta do descarte de fêmeas. Mas passados 2 meses agora das habilitações novas de Brasil, né, para as exportações para a China, eu queria ouvir um pouco de vocês se vocês têm sentido alguma diferença no supply que chega em China vindo de Brasil. Então, se isso muda de alguma forma as negociações que vocês tiveram. Eu entendo que é difícil descasar o que é oferta nova e o que é demanda reduzindo, enfim, mas queria ouvir um pouco de vocês, como é que é essa percepção de vocês, de onde que vem esse desbalanço hoje, considerando as habilitações novas desses 2 primeiros meses de exportação de Brasil para lá. E o segundo ponto, pessoal, sobre capital de giro. A gente viu uma liberação importante de outras contas a pagar, de 470 milhões mais ou menos no TRI, e se a gente olha nos últimos 12 meses, a gente também vê uma liberação importante de um pouco mais de 600 milhões de reais. Então, se vocês pudessem comentar um pouco os drivers, tem a ver com mix de exportação e olhando para frente, se a gente pode esperar, né, mais liberação nessa frente ou se vocês já chegaram num patamar que deveria ser o recorrente. Obrigado, pessoal. Bom, vou responder sobre o capital de giro. Se você pegar do que a gente devolveu para a operação dos 317 milhões net, tem duas contas que foram importantes, positivas. A primeira conta de suppliers, de 197 milhões, em que a maior parte é renegociação de prazo com alguns fornecedores, principalmente de frete marítimo. Então, isso é eficiência da nossa gestão de capital de giro e de prazos na veia, na operação. Isso foi responsável de 197, algo como 150 milhões aproximadamente. E dos 470 milhões que você citou do outras contas a pagar, 450 milhões são pré-pagamentos que a gente recebeu de exportações futuras. Então, são mercados, não necessariamente mercados novos, mas às vezes mercados novos e clientes novos, principalmente, em que para começar a fazer
a relação comercial, para iniciar a relação comercial, a gente tem uma política de crédito, dependendo do país, dependendo do rating do cliente e do país, a gente pode pedir entre 10 e 50% até de pagamentos antecipados. Então, isso reflete muito mais a perspectiva futura de aceleração das exportações, que é um pouco do panorama que o Fernando já deu e vai complementar agora com a tua primeira pergunta, do que olhar no retrovisor. Então, isso mostra que a gente realmente vê um mercado bastante pujante e bastante comprador nas exportações para os próximos trimestres. Eu reforço, Gustavo, a questão anterior, né? A América do Sul está ocupando um grande espaço deixado para os Estados Unidos em todos os mercados que os Estados Unidos exportava. E não é só os mercados premium, tá? Tem a grandes parte das exportações dos Estados Unidos, ela também ia para mercados menos premium de produtos mais baratos. Em relação à dinâmica de China, esse movimento de abertura de novas fábricas no Brasil, nós tivemos a Colômbia aprovada, que foi um grande destaque. Isso mostra a preocupação dos chineses com a demanda futura. A gente tem monitorado o abate de fêmeas na China, é um dado super importante para mostrar como o ciclo na China ele tem a sua mudança. Se eu pudesse apostar hoje, eu acredito que China chegou no fundo do vale e aí você tem movimentos hoje positivos em relação à China. Mas com a aprovação de mais fábricas, China não vai ser aquele mercado que tem um diferencial tão grande como foi no passado. É natural que você tenha mais fábricas, portanto, o spread passa a ser um spread normal, um spread que vai refletir um crescimento, mas não mais aquela diferença de China em relação aos outros mercados desarbitrada e tão assimétrica como estava sendo. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, senhor Thiago, seu microfone já está liberado. Bom dia, Fernando. Bom dia, Edson. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Minha pergunta era, na verdade, é na direção da pergunta do Gustavo, essa dinâmica do capital de giro e a mudança, uma mudança relevante, né, no mix de receita da companhia. Acho que o Fernando falou muito bem aí das oportunidades da arbitragem e tal. Mas só para entender aonde a gente termina o primeiro trimestre em termos de dinâmica de capital de giro e para frente. Pela resposta do Edson agora, fica implícito que tem oportunidades na exportação que já aparecem no balanço de 31 de março. Então, a gente deveria ver, se eu estou entendendo bem, faz sentido imaginar um aumento da participação de exportação nos trimestres à frente e talvez espaço menor para uma liberação adicional de capital de giro. Só para eu entender como é que vocês enxergam essa dinâmica do teu DRE versus o teu capital de giro para frente. Essa seria a primeira pergunta. Aí a segunda pergunta, eu queria ouvir um pouco a visão de vocês. Vocês já falaram também um pouco para esse ano, né, a dinâmica do ciclo pecuário aqui no Brasil, disponibilidade de gado super favorável, mas queria ouvi-lo sobre um pouco para frente, assim, né, quando a gente olha lá os reloginhos de margem de cria, tudo começa a sugerir um espaço para começar a reter fêmea, talvez a médio prazo. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. E por último, Fernando, você destacou bem, acho que teve uma agenda super virtuosa aí de abertura de mercados de exportação, de habilitação de novas plantas no passado recente. Eu queria ouvir de você onde você está mais otimista para novas habilitações, né? Teve visita do governo japonês ao Brasil recentemente, enfim, queria ver se aonde vocês estão mais esperançosos aí de novas habilitações. Obrigado. Bom, vou responder a primeira parte e depois o Fernando complementa. Sobre capital de giro, Thiago, sim, a gente está mais otimista com exportação para frente. Como você bem sabe, a exportação ela requer mais capital, porque ela tem um ciclo de conversão de caixa mais longo. Mas, como você também sabe, a gente tem muitas métricas de melhora das contas de capital de giro. Então,
Pode ser que a gente não tenha mais liberações ao longo do ano. Eu acho que foi uma liberação, na nosso ver, uma liberação expressiva de capital de giro no primeiro TRI, mas a gente conta com essa administração, tanto dos pré-pagamentos quanto de melhores termos com fornecedores importantes que não gado, né? Como eu dei o exemplo aqui, por exemplo, fornecedores de frete marítimo, em que a gente ampliou o prazo, para que a gente consiga aumentar as exportações, melhorar a rentabilidade, sem ter um consumo relevante de capital de giro. Não dá para eu precisar para você qual vai ser o número do capital de giro no segundo TRI, terceiro e quarto. O que eu posso dizer para você é que o nosso orçamento prevê praticamente flat em capital de giro daqui até o final do ano. Então, a gente teve uma liberação importante e a gente vai trabalhar ao longo do ano para manter essa liberação constante ao longo do ano. Ou seja, no mínimo, a gente fazer flat de variação de capital de giro daqui até o final do ano. Sobre o ciclo pecuário, eu vou começar respondendo, o Fernando vai complementar, mas é interessante a sua pergunta, porque todos os analistas têm uma certeza tão grande de que o ciclo está virando agora em 2024, e é alguma coisa muito interessante, porque quando a gente vai para as estatísticas que você acabou de citar, você não consegue ver isso, você não consegue comprovar isso. Se você pegar caras que estão fora dessa indústria de sell side, pegar um consultor externo, a visão é completamente diferente. A visão é que não começou a retenção de fêmeas, ou que tem os drivers para que ela comece provavelmente no segundo semestre do ano que vem, e com isso, provavelmente, a gente vai ter ainda uma disponibilidade muito grande de gado no final aqui, nesse resto de 2024, e também em 2025, provavelmente até a entre safra. Então, os números que a gente vê e os números que a gente bate com a turma que não está tão mal-humorada quanto vocês de sell-side, conseguem ver, parece que além, conseguem fazer análise um pouco mais isenta e ver que o ciclo, a despeito de normalmente durar entre 2, 3 anos, dessa vez, pela força de produção de bezerros que a gente teve lá atrás, em função da última retenção de fêmeas, esse ciclo deve durar pelo menos até o meio de 2025. Então, essa é a nossa visão de que o ciclo continua favorável em 24 e provavelmente em 25 também. Ô, Tiago, acho que a sua pergunta é uma das perguntas mais importantes nessa dinâmica futura de mercado. A questão que nós temos que comparar e ver não é só o que é o descarte de fêmea, mas é qual a idade da fêmea que está sendo descartada. Então, você tem uma situação nos Estados Unidos que existe um descarte gigante de novilhas, de fêmeas jovens. O que isso significa? Que você tem produtores saindo do business. O Brasil, ele vai ter o seu ciclo. Nós achamos que ele realmente ele se estende, mas no Brasil esse descarte de fêmeas são das fêmeas menos produtivas. São as fêmeas que elas produzem bezerros mais leves ou são mais ineficientes na produção de bezerros. O que mostra que, apesar do ciclo, o Brasil vai estar ocupando mais espaço no mercado internacional. E aí a gente soma a estratégia da Minerva, de estarmos no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, na Argentina. Com essas operações, nós temos ciclos diferentes que a gente monitora e arbitra. Sobre mercados, nós nunca tivemos tantos mercados abertos em tantos locais. Cada país tem a sua dinâmica geopolítica, então mercados diferentes sendo abertos em diferentes locais. A gente vê, sim, mais mercados sendo abertos no Sudeste Asiático. Nós estamos vendo uma área que ainda está inexplorada, mas que tem um crescimento populacional e um crescimento de renda muito grande, que é na África subsaariana. Nós temos mercados que estavam fechados. Nós tivemos um destaque muito grande, por exemplo, de Argélia, do norte da África. Você tem mercados que estavam dependentes de Europa, de exportação da Europa por subsídio e tudo mais, como Turquia. Então, e você tem nós temos a parte da abertura efetiva do acordo sanitário, mas também o governo brasileiro tem feito um trabalho muito grande para acesso maior
a mercados já abertos, através de renegociação de sistema de cotas e ou de imposto de importação. Um dos grandes destaques que está aí, que nós vamos ter uma visita oficial do governo brasileiro, é o Japão. Então, carne bovina, você tem dois sistemas de produção, com grãos ou com pasto. Tá? Pasto é no hemisfério sul. Cada vez mais é menos competitivo, cada vez mais é mais restrita a produção na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, esse gap ele vai ser produzido, vai ser ocupado pelo hemisfério sul. E essa é a grande tese de investimento que a Minerva tem. Nós somos os naturais fornecedores de carne bovina para o planeta, em diferentes mercados, em diferentes sazonalidades, em diferentes, em diferentes canais. Então, é isso que nós estamos trabalhando e a gente vê frutos muito interessantes, especialmente nesse médio prazo, onde que a gente está nesse vácuo deixado pelo hemisfério norte. Atenção, não é só... a gente tem falado muito do ciclo dos Estados Unidos, mas é a mesma situação e até mais dramática no ciclo na Europa. Você tem países com redução de 25% nos últimos 5 anos de produção de carne bovina. Então, é natural nós ocuparmos esse espaço. E aí não importa muito se é Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, porque a tese da Minerva é essa diversificação geográfica. Não, super claro. Obrigado, Fernando. Obrigado, Edson. Lembrando mais uma vez que para fazer perguntas envie seu nome e companhia através do botão Q&A ou sua pergunta por escrito através do mesmo botão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Palhares, do Santander. Por favor, Sr. Guilherme, seu microfone já está liberado. Bom dia, Fernando. Bom dia, Edson. São 3 perguntas bem rápidas do nosso lado aqui. Primeiro, eu queria ouvir um pouquinho sobre a questão de vacinação de febre aftosa no Brasil, se ela declarou agora livre e sem necessidade de vacinação. Então, eu queria primeiro entender o impacto disso em termos de custo e 2, em termos das conversas que estão tendo já nessa pauta que você já tem comentado aqui no call de aumento de exportação. Segundo ponto, queria pegar um pouquinho de atualização de vocês das operações na Argentina, né? A empresa já vinha reduzindo um pouco a escala de abate lá, em função de toda a questão de incertezas em relação ao cenário político. Pegar um pouquinho de como é que vocês estão vendo agora, à medida em que o governo começa a se instalar e já tem um pouco mais de tempo rodando. E terceiro, uma parte dos ativos que a companhia está adquirindo ali da Marfrig, 3 plantas ficam na região sul, né? Então, eu queria pegar uma atualização com você se existe alguma visão da companhia sobre potenciais prejuízos, seja do ponto de vista de imobilizado ou mesmo dos fornecedores ali da região. Obrigado. Vamos lá, Guilherme. Primeiro, sobre a vacinação. Você vai ter uma gradualidade nos estados que vão eliminar a vacinação. Isso deve se refletir em mais aberturas, mas cada vez mais regionalizada. Então, de repente, você vai ter uma das discussões que está tendo no Japão quais são os estados que estão abertos, que serão abertos, tá? Que estariam abertos para começar a acessar esse mercado. Então, sim, a vacinação ela tem obviamente um risco, mas ela acaba sendo mais um instrumento de acesso ao mercado. A Argentina ela aumentou o faturamento, mas eu destaco 2 pontos fundamentais do novo governo, do presidente Milei na Argentina. Uma das coisas fundamentais que aconteceu já na partida foi a eliminação da restrição à exportação a alguns cortes. Hoje nós podemos exportar qualquer um dos cortes, diferente dos governos anteriores, que a gente era obrigado a manter parte dos cortes dentro do mercado interno. O segundo ponto, que para mim é o mais impactante na parte econômica das exportações, é a redução, a parte quase que eliminação da diferença entre o dólar oficial
e o dólar que eles chamam de blue, que é o dólar flutuante, que é o dólar paralelo, que ele cria um incentivo errado para as exportações. Então, a eliminação da diferença cambiária entre os US$ 2, ele traz o jogo para um jogo único para todos. E, finalmente, sobre as plantas que estão no sul, que a gente tem de report, a gente não está nas fábricas ainda, mas nenhuma delas foi afetada. Perfeito, obrigado, pessoal. Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas por áudio, utilize o botão Q&A, digitando seu nome e companhia, ou envie-as por escrito através do mesmo botão. Não havendo mais perguntas por áudio, passo a palavra ao Sr. Edson Ticle para verbalizar as perguntas por escrito. Por favor, Sr. Edson, pode prosseguir. Obrigado. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui por escrito. A primeira é do Brian. O hedge cambial tem trazido prejuízos grandes olhando para os últimos 4 anos. Não está na hora de reavaliar essa política? Está na hora do pessoal aprender a fazer conta. Se a gente olhar os últimos 4 anos, incluindo esse primeiro TRI de 24, a nossa política de FX Hedge gerou 38 milhões positivo. Se a gente pegar desde 2018, que foi quando a gente instituiu essa nova política, ela gerou 825 milhões positivos de caixa. Então, com esses resultados, acho difícil a gente reavaliar a política agora. Deixa eu só colocar outro ponto, isso também diminui a volatilidade, mas principalmente, só para os nossos processos, a política ela é discutida a nível do Comitê Financeiro e do Conselho. A política de hedge ela tem uma solidez muito forte, tá? E a gente está sempre olhando essa discussão. Outra pergunta, qual a perspectiva em relação à Argentina? A companhia tem capital de giro retido para investir no próprio país? A perspectiva o Fernando já deu, a gente está otimista com médio prazo na Argentina. E sim, a gente tem capital local para reinvestir e, se for o caso, acelerar ainda mais a operação. Marcelo, a direção tem algum plano para verticalizar a operação com investimento na produção de grão, cria, confinamento ou expansão? Bom, expansão em outros países. A gente está esperando, como todos sabem, a aprovação dos órgãos regulatórios para a gente concluir a aquisição das plantas da Marfrig na América do Sul. Em relação a verticalizar a produção, a resposta é não, não faz sentido do ponto de vista de retorno sobre o capital investido. Como o ciclo do animal é muito longo, você verticalizar, você investe muito capital de giro e você reduz muito o retorno da operação. Luiz, em função do ciclo pecuário dos Estados Unidos negativo, vocês acreditam que pode haver uma flexibilização de cotas por parte do governo americano? E ainda em relação aos Estados Unidos, esse surto de gripe aviária no gado leiteiro americano preocupa vocês? Eu acredito que sim, existem já conversas do governo brasileiro sobre aumento barra flexibilização do sistema de cotas. Isso já é pauta do governo uruguaio e também pauta do governo argentino. Então, eu acredito que sim, existe essa possibilidade, existe um trabalho já em andamento. Outra pergunta do Brian. A venda do ativo chileno da Marfrig Minerva foi aprovada naquele país. Essa informação é falsa ou verdadeira porque não foi anunciada ao mercado. A informação é verdadeira, não foi anunciada ao mercado porque o fato de ter sido aprovado não implicou em ter feito o closing da operação. Chile, Argentina e Brasil, o closing vai se dar concomitante. Portanto, a gente precisa ter ainda as aprovações de Brasil e Argentina para poder fazer o closing de Chile também. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Queiroz para que faça as considerações finais. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir. Sr. Fernando, está no mudo. Muito obrigado a todos por participarem da teleconferência. E aqui eu queria fechar essa conferência dizendo do quanto que nossa estratégia ela tem se mostrado assertiva na parte da diversificação entre os mercados internos, que permitem grandes possibilidades de arbitragem, e o trabalho que nós estamos fazendo na parte de exportação, na parte dos mercados que estão se abrindo
a carne bovina é realmente uma das últimas commodities a se tornar global. E nenhum país, nenhuma região tem mais condição do que onde que nós estamos, na América do Sul. Isso justifica todos os nossos passos estratégicos e a nossa política de estar trabalhando cada vez mais com uma empresa mais forte, como um player global, para servir clientes globais e clientes regionais em todas as partes do planeta. Finalmente, eu queria destacar o grande trabalho que a equipe da Minerva está fazendo, cada um na sua área, cada um na sua forma, o quanto que a parte da cultura da Minerva ela está cada dia mais forte, cada dia mais única e cada vez mais dentro das 37 nacionalidades de pessoas que participam da Minerva hoje, o quanto a linguagem comum e a força que essa equipe tem, ela traz resultados e ela traz ganhos não só no curto prazo, mas no médio e longo prazo, que é o que a gente busca. A gente está à disposição de vocês para qualquer questão, para qualquer ponto que vocês queiram aí discutir com a gente, comigo, com o Edinho, com o Danilo, com toda a equipe, tá? Estamos à disposição de vocês. Obrigado, gente, e bom dia. A videoconferência de resultados da Minerva está encerrada. Em caso de dúvidas, envie sua pergunta para o time de Relações com Investidores através do e-mail ri@minervafoods.com. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.